Se você é dono de um pequeno negócio, com certeza você sabe como é frustrante perder alguma oportunidade de venda porque você não tem clareza do seu estoque. Por vezes pode acontecer de você comprar muito de um produto, ele ficar ali encalhado, não vender nem que a vaca tussa, e muitas vezes vai acontecer do seu cliente chegar para você e pedir o produto que é exatamente o produto que está em falta no seu estoque. Eu já vi isso muitas vezes acontecer, já vi muitos negócios, muitos projetos que perdem oportunidades de vendas porque não tem controle do estoque, não acompanha, não consegue ter visibilidade no dia a dia, e isso vira um caos no negócio e representa ali um impacto diretamente nas finanças. Então a ideia do vídeo de hoje é a gente criar uma estrutura simples, prática, objetiva no Notion para facilitar o seu dia a dia, para facilitar aí a manutenção do seu estoque, e não precisa ser uma solução cara, você vai ver, dá para você criar do zero no passo a passo. Eu sou o Caio, meu apelido é Caco, esse é o projeto Sou Estrategista. Aqui a gente fala sobre gestão, organização, estratégia, planejamento, muito Notion, como que você tira suas ideias da mente, coloca nessa ferramenta incrível para você criar o estilo de vida que você quer, para você criar a carreira que você quer, evoluir dentro da sua carreira, para você começar um projeto, para você começar um negócio, para você conseguir administrar a demanda e tocar o dia a dia do seu projeto ou negócio. Se você gostou da ideia, alinhou com o propósito do projeto, considere se inscrever e ativar o sininho. Para ter acesso a todos os modelos que a gente cria aqui no YouTube, que eu já criei, e todos que futuramente a gente for criando, passa aqui no link do comentário fixado para conhecer a nossa comunidade. Fazendo parte da comunidade, você tem acesso para baixar todos os modelos, já tem 24 lá, incluindo séries de organização pessoal, temporada 1, temporada 2, organização para mentoria, organização para consultoria, organização para professores, tem muito template, dá uma passada lá para você ver o que já está disponível, e ainda essa semana eu vou soltar mais alguns templates lá, então se você gostou, passa aqui para conhecer a nossa comunidade. Além dos templates, você também vai ter acesso a lives semanais para poder tirar dúvida, para poder evoluir os seus modelos, e aí você vai ter 1 hora por semana comigo ali na sala, e a primeira sala de dúvidas vai acontecer na próxima terça-feira, dia 2/9, a partir das 20 horas. Vou disponibilizar o link lá na comunidade muito em breve e aviso vocês aqui pela aba posts aqui do YouTube. Bora parar de papo, tô aqui flutuando em cima do Notion. Vale lembrar que você não precisa ter nenhum conhecimento prévio de Notion, você pode nunca ter usado a ferramenta na sua vida, porque a gente vai construir tudo do zero, no passo a passo, então não precisa ficar estressado, não precisa ficar preocupado. Tô aqui flutuando em cima do Notion, no meio da tela a gente tem onde abre o conteúdo, tudo que você precisa saber é isso. E aqui do nosso lado esquerdo a gente tem a nossa barra lateral, que é onde fica o nosso menu, as opções que o Notion tem aqui. A gente tem vários vídeos aqui no canal para você entender o funcionamento dessas funções, então caso você queira saber mais sobre as funções, vai voltando, vai assistindo aos poucos, assiste as séries, porque ali a gente vai criando construções um pouco mais complexas que aos poucos você vai ver e vai entender, também vai fuçando aqui porque é bem intuitivo. Vamos clicar nesse quadradinho aqui, ó, para criar uma nova página do lado do nome da sua conta. E aí, ó, quando você cria uma página, ele fica esmagado aqui no meio. Eu vou clicar aqui, ó, nesses 3 pontinhos e vou pedir largura completa. E aqui o nome da nossa página vai ser controle de estoque. Então vem junto comigo para você não se perder. Coloquei o nome da nossa página, vou clicar dentro da página e aqui, ó, vou colocar a nossa barra e vou colocar a nossa frase de destaque. Então a gente está usando frase de destaque para deixar os nossos títulos mais bonitinhos. Vou usar aqui, ó, 3 hashtags e vou dar um espaço para criar um título 3 aqui. E aqui nesse título eu vou colocar o nome como painel de controle. Então por quê? Porque aqui é onde a gente vai controlar o nosso estoque, onde a gente vai visualizar, vai ter ali as informações visuais de como que tá o estoque de cada produto. Cliquei embaixo da nossa frase de destaque, vou usar 3 sinais de menos para criar uma linha, e agora eu vou selecionar aqui, ó, tanto a frase de destaque quanto a linha, e vou clicar nesse quadradinho e vou pedir para duplicar. E aqui, ó, vou trocar o nome aqui desse nosso título para entradas. Então vou colocar aqui, ó, como entradas. E vou também selecionar aqui, ó, essa parte de entradas e a linha e vou pedir para duplicar novamente. E aqui, ó, vou colocar como saídas. Então a gente vai ter tanto o nosso painel de controle do nosso estoque,
quanto o controle das nossas entradas e saídas. Cliquei aqui ó, embaixo de saídas, embaixo da linha aqui, na verdade, vou dar um Enter, vou colocar um comando barra e aqui ó, vou pedir uma visualização em tabela. Quando você começa a digitar visu, ele já traz, vou clicar. Sempre que você adiciona uma tabela, ele vai perguntar para você, é uma nova base de dados ou você quer adicionar algo que já tem aí no seu Notion? A gente está criando tudo do zero, vamos criar aqui ó, uma nova base de dados vazia e o nome dessa nossa base vai ser produtos. Então vou colocar aqui ó, como produtos e aqui ó, vou usar ali o padrão que a gente tem usado, vou usar BD underline produtos para a gente saber que é desta parte que a gente está falando e aqui ó, também vou colocar aqui ó, um underline controle de estoque para a gente saber que a gente está falando de produtos aqui dentro do nosso estoque. Beleza? Então estamos seguindo esse padrão de nomenclatura até para facilitar, para a gente não começar a se perder. Vou clicar aqui ó, nos 3 pontinhos, vou pedir para ocultar esse título e aqui eu vou adicionar algumas propriedades aqui na nossa tabela. Primeira propriedade que eu vou adicionar é uma propriedade de selecionar e aqui eu vou trocar o nome dessa propriedade para categoria. Então aqui ó, vai ser a categoria do nosso produto. E aqui ó, vou adicionar algumas opções que podem ser aqui ó, vou deixar alguns exemplos, mas depois você precisa colocar aqui as suas categorias. Então vou por aqui ó, especialidade 1, e aí vou usar essa daqui como base, vou copiar aqui ó, e aí eu consigo já ir duplicando ela aqui. Então vou adicionar mais uma opção aqui, vou colocar a especialidade 2 e vou colocar aqui ó, a especialidade 3. E a ideia aqui é que você vá colocando as suas categorias. Aqui ó, vou adicionar uma outra propriedade que também vai ser uma propriedade de selecionar. Então vem aqui ó, em selecionar, vou adicionar e aqui ó, vou trocar o nome dessa propriedade para marca. Aqui ó, vou vir em editar propriedade e aqui vou seguir a mesma ideia, vou adicionar aqui ó, nossa marca 01, vou aqui ó, dar um Ctrl A para selecionar e aí aqui ó, vou criar o nosso primeiro modelo, vou colocar aqui a nossa marca 2, vou colocar aqui a nossa marca 3. Aqui no seu caso você vai cadastrar a marca, as marcas dos produtos que você vende, né, das coisas que você comercializa. Vamos dar sequência aqui, ó, vou adicionar uma outra propriedade que vai ser uma propriedade de valor. Então vou vir aqui ó, no nosso maisinho, vou pedir para adicionar aqui ó, um número. Aqui ó, em número vou clicar e vou trocar o nome aqui ó, para valor. E aqui eu vou editar a propriedade, formato do número, vou pedir para trocar para real BRL. E aí vou clicar fora, então já temos aqui ó, marca, valor, categoria, nome. E por enquanto de propriedade é isso, eu só vou trocar o nome aqui ó, da nossa tabela, vou clicar nela, vou pedir para renomear e vou colocar aqui ó, como lista de produtos. E aqui ó, também vou adicionar uma outra visualização, para isso vou vir aqui ó, nesse maisinho. Vou pedir para adicionar, vou adicionar uma visualização em galeria. E aqui ó, vou deixar aqui ó, o tamanho do cartão como médio. Aqui ó, visualização do cartão eu vou deixar aqui ó, como conteúdo. E aqui ó, vou pedir para ajustar a imagem. Na verdade por enquanto eu não vou mudar aqui, mas eu vou tirar esse exibir o ícone de página. E aqui ó, no nome da visualização eu vou usar aqui ó, produtos. Cliquei em concluído e aí ó, vou vir aqui ó, em visibilidade da propriedade, vou pedir para mostrar aqui ó, tanto categoria quanto marca, e aí ó, vou puxar aqui ó, marca para cima de categoria, beleza? E aí ó, vou clicar fora aqui. Então tá pronto aqui a nossa primeira visualização. Tá pronto o que, Caco? Tá mó bagunça isso daí, não tá nada pronto. Calma, fica tranquilo que você vai ver. Ó, então eu troquei aqui, né? Tava produtos depois, puxei pra frente. Vou trazer aqui, ó, vou clicar nesse quadradinho, ele seleciona aqui toda a base de dados. Eu vou puxar aqui, ó, para baixo de painel de controle e vou soltar aqui, ó, a nossa visualização aqui de produtos. Beleza? Vamos adicionar aqui as outras bases, as bases de entrada e saída. Para isso eu vou colocar aqui o nosso comando barra. Vou começar a digitar aqui, ó, visualização, e aí eu vou adicionar novamente uma visualização em tabela. E aí sempre que a gente adiciona uma nova visualização, ele vai perguntar, é uma nova base de dados ou você quer trazer alguma coisa que já está aí no seu Notion? A gente está criando tudo do zero, vamos criar uma nova base de dados e vamos seguir o mesmo padrão de nomenclatura. Vou colocar aqui o nome BD underline, aqui é entradas underline controle estoque. Beleza? Para a gente seguir aquele mesmo padrão, para depois a gente achar as coisas aqui dentro do nosso Notion.
Vou clicar aqui ó, nos 3 pontinhos, vou pedir para ocultar esse título. Aqui em tabela eu vou pedir para renomear para entrada. Então vou pôr aqui ó, como entradas, e aí ó, aqui ó, vou adicionar algumas propriedades aqui. Então primeiro de tudo eu vou trocar aqui ó, esse nome para entrada. Feita a troca do nome aqui ó, vamos adicionar propriedades aqui. Para isso eu vou clicar aqui ó, no nosso maisinho e vou pedir aqui ó, uma propriedade de data. E aqui ó, vou trocar o nome aqui que vai ser data da entrada, para a gente saber quando é que foi feito esse cadastro. Também vou adicionar aqui uma outra propriedade, ó, vou clicar no nosso maisinho, vou adicionar uma propriedade de número, e essa propriedade eu vou trocar o nome dela aqui ó, para quantidade. E aí ó, a gente não vai trocar mais nada aqui ó, em formato de número, vamos manter desse jeito mesmo, vou clicar fora. Vou adicionar uma outra propriedade que também é uma propriedade de número, e essa propriedade aqui ó, vou clicar e vou trocar para valor o nome dessa propriedade. E aqui ó, em editar propriedade, vou formato de número e vou pedir para trocar para real BRE. Feito isso, vou clicar fora e aí ó, vou adicionar a nossa última propriedade aqui, vou clicar, vou adicionar uma propriedade de relação, e essa propriedade vai ser com qual tabela? Sempre que você adiciona uma propriedade de relação, você está conectando essa nossa base de dados em algum lugar. E aqui eu quero conectar lá em produtos. E aqui eu quero que ele traga como produto, e para lá, para a tabela de produto, vou marcar aqui ó, relação bidirecional. E aqui ó, vou colocar como entrada estoque. Por quê? Porque aí a gente está trocando propriedades. Fica tranquila que depois você vai entender o que a gente está fazendo aqui. Vou clicar fora, vou trazer produto aqui para frente, e também vou fazer o seguinte aqui ó, vou clicar aqui ó, nessa flechinha, vou pedir um novo modelo, e aqui ó, vou colocar um novo modelo como entrada. E aí ó, vou clicar fora, por quê? Para ele sempre criar aqui como entrada. Então vou clicar aqui ó, na flechinha, vou clicar aqui ó, nesses 3 pontinhos e vou pedir aqui ó, para definir como padrão para todas as visualizações. Beleza? Você vai entender conforme a gente cadastrar aqui alguns produtos de exemplo, mas está pronta aqui a nossa tabela de entradas. Vou puxar aqui ó, vou clicar aqui ó, no quadradinho do lado de entradas e vou puxar aqui ó, para baixo de entradas, para baixo da linha, e aqui a gente tem então o nosso painel de controle e a nossa tabela de entradas. E agora vou clicar aqui embaixo e vamos construir a nossa tabela de saídas. Vou colocar o nosso comando barra, vou pôr aqui a nossa visualização em tabela e ó, vou clicar, ele vai perguntar, tô indo um pouco mais rápido porque é exatamente o processo que a gente fez ali na nossa tabela de entrada. Ele vai perguntar se é uma nova tabela, uma nova base de dados, ou se é algo que você quer trazer. Aqui a gente está fazendo tudo do zero, então coloquei uma nova base de dados. O nome a gente vai usar no mesmo padrão, BD underline saídas. E aí a gente vai colocar underline controle estoque. E aqui ó, a gente vai clicar aqui nos nossos 3 pontinhos, vai pedir para ocultar o título. E aqui em tabela vamos renomear e vou colocar aqui ó, como saídas. E aí ó, já vamos criar aqui ó, o nosso modelo. Vou clicar aqui ó, na flechinha, vou pedir um novo modelo. E aqui ó, nesse novo modelo a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai colocar aqui ó, como saída, e aí ele sempre, quando ele criar uma nova atividade aqui de saída, ele vai usar esse nome. Aqui em nome vou clicar para trocar o nome da propriedade para saída, e aí vou por saídas, né, porque vai ter várias. Vamos começar a adicionar as nossas propriedades. Para isso vou vir aqui ó, em adicionar uma propriedade, vou colocar aqui a data, e aqui ó, vou trocar o nome para data de saída. Então a gente vai ter data de entrada e data de saída. Aqui vou colocar também aqui ó, a nossa quantidade. Então vou colocar aqui ó, mais uma propriedade, que vai ser a propriedade de número ó, e tem já aqui a sugestão quantidade. Já vou colocar por quê? Porque ele já coloca aqui ó, no formato de número e já põe aqui no padrão. Então já tá certinho. Vou adicionar também aqui ó, uma relação lá com a nossa tabela de produtos. Então eu vim aqui ó, se foi muito rápido, vou vir aqui ó, no nosso maisinho, vou procurar uma propriedade de relação, e aí eu quero me conectar lá também na tabela de produtos para eu poder tirar coisas, né? Conforme eu for vendendo, eu vou te descontando ali o saldo. Então vou colocar aqui ó, uma relação com a tabela de produto, onde aqui ó, o nome vai ser produto. Então vamos seguir aquele mesmo padrão, e lá
lá na nossa tabela lá de produtos, ele vai entrar como saída estoque. Beleza? Então a gente vai trocar as propriedades, vou adicionar a relação e aí ó, também vou ordenar aqui as propriedades, vou trazer aqui ó, o produto, data de saída e quantidade. E aqui você não precisa mexer em nada, ó, já tá pronto o layout, como a gente adicionou aqui embaixo de saídas, então tá pronta aqui a nossa estrutura base aqui do nosso controle de estoque. Tá pronto o que, Caco? Tá mó zona isso daí, não tô vendo nenhum produto aí. Calma, vamos adicionar aqui uma propriedade. Primeiro eu vou vir aqui ó, no nosso painel de controle, então presta atenção aí, tá faltando uma propriedade. Vou clicar aqui ó, em configurações, vou pedir para editar a propriedade, vou adicionar uma nova propriedade aqui ó, vou pôr uma propriedade de fórmula. Vou trocar o nome dessa fórmula aqui ó, para quantidade em estoque. Então vou vir aqui ó, vou selecionar a fórmula e vou trocar aqui ó, para quantidade em estoque. Beleza? Aqui eu vou pedir para editar a nossa fórmula e vem junto comigo para você não se perder, mas caso isso aconteça, a fórmula vai estar na descrição. Então, ó, deixa eu apagar aqui, ó, acabei clicando, vamos clicar aqui, ó, nas propriedades, aqui embaixo tem as suas propriedades. Eu vou clicar em entrada estoque, vou colocar um ponto aqui, vou escrever map. E aí, ó, vou abrir aqui um parêntese, vou escrever current. E aí ó, vou colocar aqui ó, um ponto e aí eu vou selecionar aqui uma outra propriedade que agora vai ser a nossa propriedade quantidade. Vou fechar o parêntese, vou pôr um ponto, vou colocar sum, vou escrever sum e aí ó, ele já traz aqui a propriedade e aí eu vou clicar aqui ó, para adicionar. E aí ó, também vou dar um espaço aqui ó, vou colocar um menos, um sinal de menos, vou dar um espaço novamente e aqui ó, vou selecionar minha propriedade saída estoque e aqui o restante é exatamente igual, então vou colocar aqui ó, ponto map, vou abrir o parêntese, vou escrever o current e aí vou pôr o ponto, vou marcar aqui ó, quantidade, vamos fechar o nosso parêntese, vou colocar o ponto sum. E aí ó, vamos selecionar aqui sum e tá pronta aqui a nossa fórmula. Vale lembrar que essa fórmula vai estar no comentário fixado, mas aqui também você consegue facilmente configurar. Vou pedir para fechar e aqui ó, editar fórmula, ele já identificou ali ó, que é um número, então não preciso alterar nada aqui, vou clicar fora e aqui ó, vamos ver se ele trouxe a nossa propriedade. Vou clicar aqui ó, no configurações, vou vir em editar propriedade e já tem aqui a nossa propriedade de fórmula. Vou voltar aqui na flechinha em visibilidade da propriedade, eu vou mostrar só essas propriedades mesmo e aqui eu vou mostrar para você como é que você vai cadastrar os seus produtos. Mas antes ó, vou vir aqui ó, em configurações e aqui em layout eu vou trocar aqui ó, a visualização do cartão para capa, para a gente poder deixar mais certinho. Então bora começar a cadastrar aqui os nossos produtos. Então ó, vou colocar aqui alguns produtos, vou colocar aqui ó, o meu produto 1 e aí ó, vou usar aqui ó, uma das capas que tem aqui só para a gente fingir que é um produto. Então deixa eu ver se eu acho aqui ó, um boné. Opa, eu escrevi bené, vou escrever aqui ó, boné. Aí vamos ver se aparece alguma coisa. Não apareceu, vou colocar aqui ó, produto para ver. E aí ó, vamos usar aqui algumas imagens só aqui como fictícias para a gente poder aqui simular. Coloquei a imagem aqui, vamos alterar aqui ó, vamos trazer aqui essas propriedades para baixo, essas propriedades de entrada e saída que na verdade a gente pode até clicar aqui ó e pedir visibilidade, vou pedir para ocultar, sempre ocultar e aqui ó, saída de estoque também, vou pedir visibilidade sempre ocultar. E aqui a gente pode cadastrar aqui, ó, que o nosso produto é da especialidade 1, marca 1 e o valor dele aqui, ó, é R$100, beleza? Vou clicar fora, vamos adicionar aqui, ó, um novo produto e vai ser o nosso produto 2. E aqui, ó, tô criando bem rapidinho, só a critério de exemplo, para poder te mostrar como é que vai funcionar na prática. O valor aqui, ó, vou colocar aqui, ó, como 500. E aí vamos colocar aqui também uma imagem aqui, ó. E aí já peguei a manha, vou usar ali os nossos produtos ali meio que fictícios para a gente poder ter uma ideia aqui como se fosse um controle de estoque mesmo. Vou adicionar mais um produto aqui para você poder visualizar. Vou colocar aqui ó, o nosso produto 3, deu uma engasgada aqui.
E aí, ó, especialidade 3, marca 3, o valor aqui vai ser R$1.000. Então temos aqui 3 produtos no nosso estoque. E aí, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode começar a fazer entradas aqui, né? Então vou colocar aqui, ó, uma entrada que vai ser de qual produto? Vai ser do meu produto 1 aqui, ó. E aí eu posso colocar aqui que minha data de entrada é hoje. Vou colocar aqui, ó, minha quantidade. Qual que é a quantidade? Vou colocar aqui 100. E aí qual que é o valor aqui do nosso produto? A gente tinha falado lá que era R$100, né? Então vou colocar aqui, ó. Então tenho a minha entrada. E aí percebe que ele já atualizou o nosso estoque aqui em cima, ó. Ele já colocou aqui a quantidade em estoque para 100. E aí conforme eu cadastrei aqui a nossa entrada, dá para melhorar aqui a nossa tabela. Vou fazer o seguinte, vou clicar aqui, ó, em produto. E aí tá vendo essa propriedade valor aqui, ó, vou clicar nela, vou pedir para excluir essa propriedade. E aí, ó, ele vai começar a talvez dar erro aqui, mas não deu. Vou vir aqui, ó, em mais propriedades, vou adicionar uma nova propriedade. E aqui eu vou pedir uma propriedade rollup. E aí, ó, vou colocar aqui, ó, como valor. Por quê? Para poder aproveitar o cadastro ali do valor dentro da entrada. E aí, ó, vou pedir aqui, ó, a relação com entrada de estoque. E aí aqui, ó, vou pedir para trazer a propriedade que vai ser valor. Então automaticamente o produto já vai pegar o valor ali da nossa entrada, ó, e já trouxe aqui os R$100. E aí como que isso vai te ajudar na prática? Vou dar entrada aqui no novo produto. Então vou colocar aqui, ó, o nosso produto 2. E aí, ó, a gente está fazendo a mesma entrada aqui, ó, no dia 26, no mesmo dia. E aqui a quantidade vai ser de 500 produtos. E esse é um produto que custa R$500. E aí, ó, percebe, ó, a gente tem 500 aqui, ó, em estoque. E aqui também, a gente clicando, a gente já vai ver que o valor do produto é R$500. Vamos fazer uma saída para ver se está funcionando o nosso estoque. Vou clicar aqui, ó, em saída, vou adicionar uma nova página. E aqui já tem alguma coisa errada. Vou clicar aqui. Vou pedir para excluir. E aí, ó, vou vir aqui, ó, nessa flechinha azul, vou clicar aqui, ó, em saída, vou nos 3 pontinhos e vou pedir para definir como padrão para todas as visualizações. E aí, ó, agora quando a gente clicar aqui em nova, ele vai criar uma nova saída. E aí a gente vai poder falar aqui, ó, que vai ser do nosso produto 1. E aí, ó, vamos falar que a saída também foi hoje. Quantas que teve de saída? Tiveram 30 unidades ali que foram feitas a saída. E aí, ó, conforme a gente coloca, ele já desconta aqui, ó, a gente já tem a nossa quantidade atualizada. Para melhorar, a gente pode colocar uma ordenação aqui, que vai ser uma ordenação. Na verdade, a gente pode colocar aqui, ó, produtos, que a gente pode colocar, duplicar essa visualização aqui. E aqui no nome dessa visualização a gente pode colocar como acabando. E aqui a gente pode configurar um filtro que vai ser um filtro de quantidade em estoque. E aqui, ó, vamos colocar que a quantidade em estoque é abaixo de, sei lá, vamos colocar aqui 10. E aí ele vai mostrar aqui só o que for quantidade de estoque abaixo de 10. E aqui ele não apareceu por conta aqui, ó, dessa configuração que tá igual a 10, né? Vou clicar aqui, ó, e vou colocar que é menor que 10. E aí, ó, percebe que ele já traz aqui o nosso produto. E aí eu posso fechar aqui, ó, o nosso estoque. E aqui ó, a gente vai ter a listagem dos nossos produtos. Posso ordenar aqui, ó, por quantidade também. Então vou pôr aqui, ó, ordenação por quantidade em estoque crescente para eu visualizar o que está acabando. E aqui eu vou ter muita facilidade de fazer entradas e saídas. Espero de verdade que esse conteúdo ajude muito você na prática. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma dificuldade, coloca aqui nos comentários, vou ter o maior prazer de ajudar você, tentar ajudar você a desenrolar. E caso você tenha gostado, é importante deixar o curtir, deixar um comentário, ajuda a chegar para mais pessoas, ajuda o nosso canal a crescer. Vale lembrar que aqui a gente não tem nenhum apoio financeiro, é só eu e a Dani criando, roteirizando, postando, editando, fazendo tudo. Então é muito importante saber que está gerando valor e que você está gostando. Se você por acaso caiu aqui de paraquedas, eu sou o Caio, o Caco é o meu apelido, esse é o Projeto Sou Estrategista. A gente fala sobre gestão, organização, estratégia, planejamento, muito Notion, como que você tira suas ideias e coloca dentro do Notion para você acompanhar, para você entrar em ação ali no dia a dia e construir o estilo de vida, carreira, projeto, negócio que você quer. Se gostou da ideia, alinhou com aquilo que você pensa, considera se inscrever e ativar o sininho. Eu admiro demais você por estar buscando conhecimento, por estar buscando evolução. Agradeço demais você pelo seu tempo e atenção. Te vejo muito em breve no nosso próximo vídeo. Tamo junto, valeu!